Passa tempo, tic-tac, passa tic-tac, 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 vai-se embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Que já tô muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac de noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, de noite, noite e dia. Passatempo, tic-tac, chega logo, tic-tac, 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 vai-se embora. Passatempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já tô muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Chegamos à última semana do mês de abril. Essa terça e essa quarta-feira dessa semana nós vamos estudar um pouco sobre medidas de tempo, né? O relógio. Nós vamos aprender a olhar a hora nos relógios analógicos, que são aqueles relógios que ficam na parede de casa, como aquele ali, ó. Como exemplo para vocês, ali no cantinho branco. O relógio analógico, que serve para poder marcar as horas, os minutos e os segundos. Bom, para começar, a gente precisa de entender como que é feita essa medida do tempo, né? Nós sabemos que um dia completo tem 24 horas, certo? Começa de 0 horas e vai até 24 horas. Antes de meio-dia, antes do meio-dia, antes das 12 horas, nós temos então 0, 1, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã e 12 horas, que é o meio-dia, né? Não está nem de manhã e vai iniciar à tarde. 12 horas é quando se inicia a parte da tarde. A partir de 12 horas tem 1 hora da tarde, mas a gente começa a contar o quê? 1 hora são 13 horas. 2 horas são 14 horas. 3 horas são 15 horas. 4 horas, 16 horas. 5 horas da tarde, 17 horas. 6 horas da tarde, 18 horas. 7 horas da noite, 19 horas. 8 horas da noite, 20 horas. 9 horas da noite, 21 horas. 10 horas da noite, 22 horas. 11 horas da noite, 23 horas. E meia-noite, 24 horas. Tá bom? Então, por regra, nós temos que entender que antes de meio-dia nós contamos até 12, tá? E a partir de meio-dia, quando começa o turno da tarde, 1 hora da tarde, 13 horas, 2 horas da tarde, 14 horas, até chegar meia-noite, que é 24 horas. Certinho? Até aí, beleza? Então, um dia tem 24 horas. 1 hora tem 60 minutos, tá? A cada hora tem 60 minutos, ou seja, uma volta completa no relógio, né? Para fazer 1 hora a mais são 60 minutos. E cada minuto é fracionado em segundos, tá bom? Então, 1 minuto tem também 60 segundos. Então, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. No relógio analógico, o ponteiro menor é o que marca as horas, tá? O ponteiro maior marca os minutos e o ponteiro menor marca os segundos. Vejam esses exemplos ali no quadro para vocês. No primeiro relógio, nós temos o ponteiro pequeno apontando para 11 horas e o ponteiro grande apontando para 12 horas. Isso quer dizer o quê? Que todas as vezes que o ponteiro grande aponta para 12 horas, ele está indicando uma hora exata, tá? Então, se o ponteiro pequeno que indica a hora está no 11 e o ponteiro grande está no 12, significa que são 11 horas. Se eu estiver olhando na parte da manhã, 11 horas da manhã. E se eu estiver olhando na noite, 23 horas. O segundo exemplo, o ponteiro pequeno está apontando para 4, para o número 4, e o ponteiro grande está apontando para 12 horas. Isso quer dizer, de novo, que é a hora exata, né? Então, se o ponteiro pequeno aponta para as 4 e é o ponteiro pequeno que me diz que horas são, então são 4 horas da tarde. Se eu estiver olhando à tarde, são 16 horas. E se eu estiver olhando de manhã, são 4 horas, tá bom?
Então, de manhã, 4 horas, de tarde, 16 horas. O terceiro exemplo do relógio, que está ali para vocês verem, está dizendo o seguinte: o ponteiro pequeno está apontando para 7 e o ponteiro grande está apontando para o 12 de novo, hora exata novamente. Se eu estiver olhando o relógio antes de meio-dia, são 7 horas da manhã. Se eu estiver olhando o relógio depois de meio-dia, são 19 horas da noite. E o último relógio, tá, o ponteiro pequeno aponta para 2, o algarismo 2, e o ponteiro grande está apontando para o 12, hora exata novamente, né? Então, se o ponteiro pequeno aponta para o 2 e o ponteiro grande aponta para o 12, são 2 horas, se eu estiver olhando na parte da manhã, 2 horas da manhã, e se eu estiver olhando depois de meio-dia, é 14 horas. Outra coisa que eu preciso de lembrar para vocês é que a marcação de tempo ali, ó, do 1, 2, 3, 4, 5, eu vou contando de 5 em 5 minutos, tá? Então são múltiplos de 5, então é 5, 10, o 1 é 5, o 2 é 10 minutos, o 3 é 15 minutos, o 4 é 20 minutos, o 5 é 25 minutos, o 6 é 30 minutos, o 7 é 35 minutos, o 8 é 40 minutos, o 9 é 45 minutos, o 10 é 50 minutos, o 11 é 55 minutos e o 12, 60 minutos, que é uma hora cheinha, né? Certinho. Tá bom? Então não se esqueçam disso. Quando eu olho para o ponteiro grande que está correndo ali os minutos, eu sempre vou olhar o quê? Se ele está apontando a direção do algarismo 5, são 5 minutos. Se ele estiver na direção do 10, é 10 minutos. Então, do 1 para o 2, né, eu tenho um intervalo ali que eu começo a contar de 5 minutos até o 2, que indica 10 minutos, são múltiplos de 5. Então, eu tenho 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Vocês têm que observar os intervalos também. Somente se o ponteiro grande estiver apontando para os múltiplos de 5, aí você já sabe que os minutos correspondem aos múltiplos de 5. Caso contrário, vocês têm que observar o intervalo entre um número e outro. Eu vou colocar aqui na descrição um videozinho para vocês assistirem como vídeo complementar, que ensina exatamente esses intervalos de tempo que existem aí, tá bom? Agora vamos falar sobre um probleminha envolvendo adição de parcelas iguais, né? Já está aparecendo ali no quadro o exemplo de adição de parcelas iguais, nós já estudamos isso algumas vezes, e está aparecendo ali de novo, tá? Então vamos relembrar esse exemplo que já foi dado para vocês. Observem ali no quadro, porque eu já quero entrar num outro assunto. Leiam o que está sendo falado ali, tá? Lembram? A multiplicação é uma adição de parcelas iguais, ok? Relembraram isso? Agora nós vamos falar sobre representação da multiplicação na forma retangular, ou seja, colunas e linhas. Ilustrando ali no quadro, vocês têm um exemplo de um total de 4 motos por linha. 4 vezes 5 e 5 vezes 4 é a mesma coisa, não é? Então, 4 vezes 5 é igual a 20, 5 vezes 4 é igual a 20. Tá certo? Bom, agora vamos para o quadro que eu vou colocar um exemplo de um problema, a resolução de um problema para vocês com intervalo de tempo, porque vocês vão ter essa atividade no caderno e eu quero que vocês compreendam isso. Tá? Vejam essa situação, problema ali no quadro. Vejam bem. João tinha uma consulta marcada para 10 horas e 30 minutos. Chegou 30 minutos adiantado. Que horas João chegou? Bom, se a consulta do João era 10 horas e 30 minutos, se ele chegou 30 minutos adiantado, eu tenho que subtrair esse tempo aqui para eu poder chegar à conclusão da hora que o João chegou ao consultório, certo? Bom, a consulta estava marcada para 10 horas e 30 minutos. Menos os 30 minutos que João chegou adiantado, nós temos aqui, ó, 0 menos 0, 0. 30 menos 30, 0. 0 menos... E se fosse o contrário? E se João tivesse chegado atrasado 30 minutos? Bom, aí eu teria que somar.
10 horas e 30 minutos, mais os 30 minutos que João chegou além da hora que estava marcado, né? Então, 30 minutos mais 30 minutos dá 60 minutos, que é 1 hora, certo? 30 minutos mais 30 minutos, 60 minutos, que é 1 hora. Se João chegou 30 minutos atrasado e a consulta estava marcada para 10 horas e 30 minutos, João teria chegado atrasado às 11 horas da manhã. Vocês entenderam essa diferença? Vocês vão ter situações, problema nas atividades propostas que envolvem esses intervalos de tempo. Então, vocês precisam prestar bastante atenção, tá? Vocês têm que entender o seguinte, para poder fazer a atividade número 1, vocês têm que imaginar que o relógio completo ele precisa de 2 ponteiros, né? O ponteiro maior e o ponteiro menor. Ponto. A dica foi dada. Na atividade número 2, vocês têm alguns relógios aí para vocês observarem o ponteiro maior e o ponteiro menor e indicar que horas estão marcando. Eu quero que vocês sempre falem das horas antes de meio-dia, tá? Não se importem agora de saber as horas de depois de meio-dia. Pode ser antes das 12 horas. Que horas que o relógio está marcando? É isso que me interessa que vocês saibam. E na atividade de número 3 de hoje, vocês têm algumas situações, problemas com organização retangular. É igual aquele desenho da moto que eu coloquei lá para vocês, tá joia? E tem um aí com intervalo de tempo, né? Então vocês têm que saber o quê? Que uma semana tem 7 dias para poder resolver isso. Sabendo que uma semana tem 7 dias, vocês conseguem resolver esse problema. Passa tempo, tic-tac, chega a hora, tic-tac, 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 vai-se embora, tio Márcio tá indo embora. Até amanhã, tem mais atividades referentes a essa aula, hein? Se tiver dúvida, volta aqui no vídeo, assiste de novo, tá? É ótimo para você tirar suas dúvidas. Não se esqueçam, estudem a tabuada, um forte abraço, fiquem com Deus, crianças, se cuidem. Cuidem do papai, da mamãe, se cuidem, se cuidem. Logo, logo estaremos todos juntos, se Deus quiser. Até amanhã.